Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos os queridos irmãos e queridas irmãs, hoje é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. O tema de hoje, a passageira alegria dos ímpios, Salmos 37. E por se tratar de um Salmos que tem 40 versos, nós iremos dividi-lo em duas partes. Então, esta é a primeira parte que leremos até o verso 20. Não te indignes por causa das más pessoas, nem tenhas inveja daqueles que praticam injustiça, pois eles em pouco tempo secarão como capim, e como relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e pratica o bem, assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com fé. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa das pessoas que prosperam, nem com aqueles que tramam perversidades. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Mas algum tempo apenas e já não mais existirá o ímpio. Tu procurarás em seu lugar, porém não mais o encontrarás. Os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. O ímpio conspira contra o justo e range contra ele os dentes. O Senhor, porém, dele se ri, porque vê chegando o seu dia. Os ímpios empunham a espada e retesam o arco para abater o humilde e o pobre, e trucidar os que seguem o caminho reto. Mas a espada lhes atravessará o coração e seus arcos serão quebrados. Aleluia! Mais vale o pouco do justo do que a opulência de muitos ímpios, pois os ímpios serão quebrados os braços, ao passo que o Senhor sustenta os justos. O Senhor zela pela vida das pessoas íntegras, e sua esperança permanecerá para sempre. Não ficarão decepcionados no tempo da desgraça, nos dias de fome serão saciados. Sim, os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor desaparecerão como o esplendor dos prados, como fumaça desaparecerão. Glória a Deus. Nesses salmos nós podemos tirar lições extraordinárias. Este salmo trata da prosperidade dos malfeitores e a adversidade que os justos enfrentam. Você sabe o que significa ser justo? Esta é a primeira pergunta. Porque a passageira alegria dos ímpios é o tema desse salmo. Você sabe o que significa ser ímpio? Pois bem, ser justo significa ser justificado pelo sangue de Jesus. Ser justo significa ter uma aliança de fé com este Deus, onde por meio da graça você se torna assim, justiça de Deus. Você tem uma nova condição diante de Deus, onde você é livre do pecado, livre da impunidade,
você é restaurado e livre de toda a condenação. Ser justo é isso, mas não é tão somente isso. É também andar conforme os preceitos, conforme a Bíblia ensina. E lá em Tiago diz que esta fé que nós dizemos, ela tem que ser acompanhada de uma prática, ou seja, de uma ação, porque a fé sem a obra é morta. E o que seria a impiedade? Seria uma pessoa que ela se autocondena pelas suas próprias práticas ilícitas, porque elas permanecem nos seus atos. E é por isso que Davi aqui fala de malfeitores. Ou seja, antes da vinda de Jesus, isso era impossível, era insolúvel que pessoas viessem então a terem uma oportunidade de ser uma nova criação. Nós sabemos que desde a antiga aliança que Deus fez essa justiça através do próprio Noé. Quando Deus olhou para a terra e só encontrou um justo. Assim também outras pessoas, Deus se refere a essas pessoas como justos. E por que não tinham pecado? Não, mas porque buscavam a Deus de continuamente. Nós sabemos que é impossível que uma pessoa por si própria, por si mesma, venha a ser salva, ou seja, venha a se tornar justiça de Deus ou justa perante Deus, porque a Bíblia diz que a justiça do homem é trapo de imundícia. Então, de nada serve a própria pessoa ter argumentos contra Deus. É por isso que uma das coisas bem difíceis quando a gente vai evangelizar é convencer a pessoa que diz que tem a Cristo e que crê em Cristo ou crer em Deus a compreender, não é? Que mesmo ela dizendo isso, ela precisa atestar essa fé e andar conforme os preceitos dessa fé. Porque eu não posso somente desejar o Salvador e a salvação. Eu preciso me submeter ao senhorio deste Deus que salva e desse Deus que me regenera. Lembrando do diálogo de Jesus com Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito. E você pode perguntar, mas e aí, Anne, o que é que eu faço com essas pessoas que o salmista diz, né? Que são ímpias? Bom, Deus vai dar conta de todas elas. Está reservado o dia do julgamento. O dia do julgamento é um sinal da aliança de Deus para todos aqueles que têm verdadeiramente inscrito no seu coração, né, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica tranquilo, fica tranquila. Para você que está aflito, que está passando pela mão dos impiedosos, para você que está ouvindo este áudio, para você que sabe a carga que isso cria em você, não se preocupe. Não fique zangado, não tenha uma estrutura, como disse aqui Davi, né, ou uma personalidade irritada, não te indignes, não te impacientes. Sabe por quê? Porque a tua confiança, e aqui nos Salmos também colocando essa espera em Deus, faz com que eu e você descanse nessa promessa. Descanse em que Deus vai dar conta neste dia de julgar a todos e julgar a todas as nações. Então este é o motivo que nos leva a desejar, a nos purificar e a vivermos uma vida de santidade. Já não é assim com as pessoas ímpias, porque a vida delas são apenas olhando para o seu próprio eu, né? E olhando para a sua própria vida aqui na Terra. Elas não pensam muito no amanhã, e se pensam, né? Elas acham-se dignas. Alguns até falam assim, mas eu não bebo, eu não saio de casa, eu não vou à festa, eu sou uma pessoa boa. Mas se o Evangelho significasse, ou a salvação em Deus significasse bondade,
ou obras humanas, então existiriam muitas pessoas que estão salvas e não sabem. Assim também existiriam outras que não teriam condições de serem salvas, por não fazerem absolutamente nada. Mas não é assim. Procure obedecer à vontade de Deus. Procure adorar a Deus, como diz a palavra, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, ou seja, com os seus sentimentos mais íntimos. Porque aquele que viver uma vida aqui na terra, verdadeiramente para este Deus, será galardoado na eternidade. Aqui eu gostaria de fazer alguns destaques. Primeira coisa que a gente pode tirar de lição é: não te indignes por causa das pessoas más, não tem inveja. Sabe, queridos, a inveja é uma obra da carne, né? Nós sabemos que a inveja foi uma das causas que levou o próprio Caim a matar o seu irmão Abel. Sabemos que a inveja foi criada no coração dos irmãos de José. E a inveja abriga também no coração de crente. Uau! Não diga isso, Anne. Claro, eu digo sim. Aqui está. Você pode ter inveja das próprias pessoas que fazem justiça e aparentemente você olhar para elas e dizer: puxa, quando eu faço uma coisinha errada, Deus me impune, aquele cara vive errando e parece que Deus não está nem aí. Não é assim? É, irmãos, é exatamente assim. Muitas pessoas têm inveja até mesmo da prosperidade dos ímpios. O Salmo 73 fala sobre isso. Mas nós devemos compreender que o juízo está reservado para essas pessoas e que elas são pessoas carnais, porque a inveja é uma obra da carne. Lembre-se do que está escrito em Gálatas capítulo 5. E Deus é tão misericordioso que não faz necessariamente, não é que Deus não faz nada. Essa própria pessoa estará colhendo, porque existe a lei da semeadura, mas Deus dá uma oportunidade por causa da sua misericórdia e outra oportunidade para quê? Para que esta pessoa seja salva, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Amém? Queridos, coloque-se na sua cabeça. Essa pessoa que de repente você não gosta dela, que não é cristã, que não é convertida, e existem algumas pessoas até mesmo fazendo macumba gospel, né? Desculpa o termo, não é um termo pejorativo, mas fazendo orações, eu posso dizer assim, né? Contrárias para pessoas, para Deus, até em nome de Deus, né? Para Deus levar certas pessoas. Deus não tem prazer de tirar essas pessoas da terra. Deus quer dar a oportunidade delas para que elas venham a conhecê-lo. E quem faz essa obra é o próprio Espírito de Deus. Só cabe a mim e a você ser a boca que prega. A Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? Não é? Então você e eu somos a boca que devemos falar para essas pessoas. E como o salmista diz, olha, vai ser como relva verde, murcharão. E realmente, aparentemente, parece que eles estão em lucro e que você está perdendo, mas não está. E aqui ele vai falar da confiança em Deus. Confia no Senhor. Confiar em Deus é de fato exercer a fé em Deus. Apesar dos tempos difíceis, apesar de decisões difíceis, apesar de dias de angústia, nós devemos aprender a confiar em Deus. Aprender a exercer a nossa confiança em Deus. Como é que a gente confia numa pessoa? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você confia em mim? Você pode dizer: ah, Ana, eu confio só porque você prega a palavra, mas porventura você me conhece? Não é? Tantas vezes precisamos saber quem as pessoas são, nos aproximarmos dela, saber se verdadeiramente ela é aquilo que prega, não é? Através do exemplo, através das palavras, através da convivência. Então, como é que se confia numa pessoa? Convivendo com ela, não é? E se a gente for na lei da razão, a gente vai entender que até mesmo o hábito de conviver com as pessoas, elas também são capazes de nos decepcionar. E isso são pessoas terrenas. Mas Deus não é capaz de decepcionar ninguém. Amém?
Ele frustra de fato os nossos planos, mas os deles não. Os planos de Deus, o plano e o projeto, a obra e os seus feitos, tudo o que ele idealiza será cumprido na vida daqueles que confiam nele. Então aqui ele diz: confia, faz o que é bem, pratica o que é bom e você vai ter paz na terra. Você vai se nutrir com fé. Eu gosto dessa versão porque ela fala sobre nutrir com fé. Aqui ele também dá outro passo, é essencial para a vida de qualquer cristão. E esse outro passo eu considero um dos passos mais importantes nesses salmos, que é, além de confiar, deleitar-se no Senhor. Talvez você não saiba o que é deleitar. Deleitar é buscar satisfazer, é buscar agradar ao Senhor, é se agradar no Senhor. Sabe, queridos, um dos maiores problemas da igreja nos dias de hoje é a indiferença espiritual, é a frieza no culto. A Bíblia diz que o morno Deus vomita. É melhor que seja quente ou que seja frio. Porque a indiferença dessas pessoas, a apatia espiritual, faz com que essas pessoas elas terminem indo para o culto como elas vão para um shopping, como elas vão a uma praia, né? E ali elas desconsideram a glória de Deus e a presença de Deus. Então, procura agradar-te no Senhor. Talvez isso curaria a tua alma, como Ana, quando se levanta diante das afrontas, diante das ofensas e vai ao templo se deleitar no Senhor, se satisfazer no Senhor. Você não é feliz e satisfeita por causa de circunstâncias. Você é feliz e satisfeita porque, independente das circunstâncias, você tem um Senhor para poder te auxiliar em toda tempestade, em todo vento contrário, em toda adversidade. Por que Paulo e Silas conseguiam cantar numa prisão? Porque eles se deleitavam no Senhor. Por que homens de Deus conseguiram realizar obras grandiosas e foram capazes, lá na galeria dos heróis da fé, de morrer em defesa do Evangelho? Porque eles se deleitavam no Senhor. Aleluia! 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 Ele satisfará os desejos do teu coração. Que é isso, Anne? Deus satisfazer o desejo do meu coração? Sim. Deus vai satisfazer o que eu peço? Sim. Mas desde que você se deleite no Senhor. E aí, por que tem que ser condicionado a isso? Porque ele está dizendo, e ele satisfará. Ou seja, se você fizer isso, ele fará aquilo, né? Se você se deleitar no Senhor, ele vai satisfazer o que deseja o teu coração. Porque quem deleita, quem medita, quem tem intimidade e comunhão com esse Deus e busca agradá-lo e se satisfazer nele, vai entender a sua vontade. E até o que você pede vai ser bíblico. Você não vai pedir marido dos outros, né? Você não vai pedir a casa dos outros, você não vai pedir o apartamento dos outros, você não vai pedir para Deus matar os outros, né? Então, Deus cumprirá com as coisas que você certamente vai orar em concordância com a sua própria palavra. Aleluia. E o último passo é entregar teu caminho ao Senhor. Essa entrega é que faz com que você dependa de Deus. A caminhada aqui, queridos, muitas pessoas têm tentado se garantir. Elas passam anos trabalhando, os ímpios fazem isso, juntam seus recursos e para quê? Nu vieram e nu tornarão ao pó. Mas aqueles que buscam ao Senhor, eles, apesar de terem nascido despidos, eles vão retornar cheios de glória e com riquezas que são imperecíveis. Então, se você ainda não tem esse Senhor, você pode orar juntamente comigo neste áudio. Confie, entregue, deleite-se nele. Ele fará a tua justiça como a luz. Aquiete-se diante desse Deus, porque aqueles que são justos e que são humildes de coração, Deus faz a sua promessa. Você terá plenitude de paz. Não é só paz, é a plenitude dela. Aleluia.
Jesus é esta paz. Ele disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e vida com abundância. Naquele tempo, Davi vivia sobre a lei de Moisés e aquelas bênçãos eram temporais e eram pronunciadas somente aos obedientes, não é? Hoje, aleluia, por causa da aliança de Deus conosco, os gentios, por assim dizer, as bênçãos de Deus repousam sobre nós e é independente daquilo que você consegue realizar, porque ela está voltada para o Filho de Deus e não para você. Oh glória! Vamos orar, queridos, e Deus certamente derramará graça sobre sua vida. Como diz o verso 19, você não ficará decepcionado no tempo da desgraça. Porque nos dias que você sentir fome e sede, queridos, Deus estará saciando você. Oremos. Pai, em teu nome, mais uma vez, Senhor, rogamos pela plenitude do teu Espírito Santo sobre a vida de cada filho e de cada filha tua que nesta noite está ouvindo esta palavra. Para que este homem de Deus, essa mulher de Deus, de repente alguém, Senhor, que está fazendo uma aliança agora contigo, venha a confiar em Ti, venha ser justificado no poderoso sangue de Jesus, venha se deleitar no Senhor, venha ter o desejo do seu coração satisfeito pelo entendimento e compreensão da Tua vontade, segundo a Tua palavra, venha entregar o caminho ao Senhor, para que o Senhor venha fazer todo o seu caminho prosperar. Abençoa sua área financeira, abençoa sua saúde, abençoa, Senhor, a sua família, abençoa, Senhor, todos os seus passos, por onde ele andar, por onde ela andar, que a glória de Deus reflita-se, Senhor, sobre ela, sobre ele, para a glória do teu santo nome. Assim oramos a ti e te agradecemos. Amém e amém.